E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Ciano Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e este é mais um vídeo do nosso canal. Então, vamos ver qual é o assunto do nosso vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje, estaremos abordando aí a temática expressões numéricas, sexto ano. Então, vamos ver aí o que diz o nosso livro didático sobre este assunto de expressões numéricas. Temos aqui o nosso livro didático e vamos acompanhar aqui o que está descrito no nosso livro, né? Então, podemos definir expressão numérica como expressão de uma dada situação. Então, vamos ver aqui a primeira situação, exemplo do nosso livro. Tiago recebeu R$ 30 de mesada, gastou R$ 3 na compra de um gibi e R$ 5 na excursão da escola. Felizmente, ele recebeu os R$ 7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe no valor de R$ 25. Será que ainda sobrou dinheiro com Tiago? Então, nosso intuito é transformar toda essa história, toda essa situação em uma expressão, onde eu possa calcular seguidamente, né, uma conta após a outra, calcular a resposta para a pergunta da questão, ok? Então, vamos ver aqui o que está descrito. A primeira maneira é a mais simples, fazendo uma conta de cada vez. Então, você tem a mesada no valor, né? Nós tínhamos aqui R$ 30, comprou R$ 3 com o gibi, então sobraram 27. Menos o valor da excursão. Então, tinha 27, vou tirar 5, porque ele pagou a excursão, sobraram 22. Como ele recebeu, né? Ele recebeu R$ 7 que tinha emprestado para Edu, vou somar, já que ele recebeu, vou somar. Então, 22 com 7 dá 29, e ele comprou um presente de R$ 25 para sua mãe, 29 menos 25 igual a 4. Então, no caso, Tiago, né, sobrou para ele R$ 4. Vamos ver agora escrevendo tudo em uma só expressão, que é a nossa segunda maneira. Então, iniciamos com a primeira informação, que foi a mesada. Como ele gastou, será menos. Foi 3 do gibi, menos novamente porque ele gastou com a excursão. Ele recebeu de Edu 7 e pagou, comprou o presente, menos 25. Né? Então, do mesmo jeito, eu fiz uma anotação só e aí eu vou, na ordem que aparece, eu vou fazendo minha conta. 30 menos 3 dá 27, repito o resto. 27 menos 5, 22, repito o resto. 22 mais 7, 29, repito o resto. 29 menos 25, 4. Então, ainda sobraram R$ 4, ok? Então, vamos ver mais uma situação agora aplicando o método 2, né? Então, se Fernanda coleciona figurinhas e, ao comprar um álbum, ela recebeu 45 figurinhas de brinde, das quais 6 eram repetidas. No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Depois, ela colou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Então, fazendo a nossa análise e anotação. Então, ela recebeu 45. Então, o brinde começa com 45, ok? Como 6 eram repetidas, ela não vai colar as repetidas. Então, eu vou retirar essas repetidas. Por isso, menos 6. Ela ganhou 20 do seu pai. Então, se ela ganhou, mais 20. Só que das 20, 3 eram repetidas. Então, vou diminuir 3. E como ela trocou, você troca figurinhas repetidas em troca de outras que você não tem. Então, por isso, o mais. Né? Então, ela deu repetidas e recebeu não repetidas. Então, seguindo o mesmo princípio, temos apenas mais e menos, segue na ordem que aparece. 45 menos 6, 39, repete o resto. 39 mais 20, 59, aí repete o resto.
59 menos 3 dá 56, repetiu mais 7, e aí ficou a última conta, 56 mais 7, ela colou 63 figurinhas no seu álbum. Então, temos aqui as situações em que eu estou fazendo uma expressão numérica. Eu tenho mais de uma conta, mais de uma operação sendo realizada, ok? No caso, mais e menos, então se torna uma expressão numérica, ok? Uso dos parênteses. Então, nós vamos ver aqui que os parênteses podem sim mudar o resultado de uma expressão. Podemos utilizar parênteses ao escrever expressões numéricas, a fim de organizá-las de outras maneiras. Quando esse for o caso, devemos inicialmente efetuar as operações no interior dos parênteses. Então, é importantíssimo que eu comece pelos parênteses, porque nós vimos que as expressões anteriores não possuíam. Sem parênteses, eu vou resolvendo na ordem que vai aparecendo. Mas com parênteses, significa que eu tenho que resolver o que está dentro deles primeiramente, ok? Então, vamos rever a primeira situação da página anterior, agora utilizando parênteses, certo? Então, se eu colocar aqui 30, os ganhos, né, separando os ganhos, 30 mais 7, né? E separando os gastos, quanto eu gastei. Para eu saber quanto eu gastei, eu tenho que somar os gastos, certo? Então, por que ficou menos aqui? Por que ficou diferente? Porque eu juntei os ganhos, foi o 30 e o 7, eu juntei os gastos, e agora, para eu saber quanto vai me restar, eu vou diminuir os ganhos menos os gastos. Então, 30 mais 7 dá 37, 3 e 5, 8, com 25, 33. 37 menos 33 deu o mesmo resultado, ok? Expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação, ok? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre 5 turmas. Cada turma recebeu 6 caixas com 6 lápis de cor, 8 caixas com 12 lápis de cor e uma caixa com 24 lápis de cor. Para descobrir quantos lápis de cor cada turma recebeu, vamos fazer o seguinte cálculo. Eu tenho 6 caixas com 6 lápis, cada uma. Então, vou ter que anotar 6 vezes 6. 8 caixas com 12, 8 vezes 12. E uma caixa só com 24. Então, eu posso colocar 1 vezes 24, 24. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu tenho multiplicação e agora tenho uma soma. Por quê? Porque eu vou juntar as caixas com 6, as caixas com 12 e as caixas com 24. Então, inicialmente, eu tenho que calcular a multiplicação primeiro, certo? Então, nós não podemos fazer aqui 6 vezes 6, ok, 36. Aí eu vou fazer 36 mais 8. Não. Ele não está juntando com 8, ele está juntando com 8 caixas de 12 lápis cada uma. Então, primeiramente, eu tenho que resolver todas as multiplicações. Então, 6 vezes 6, 36. 8 vezes 12, 96. E como 24 sobrou, 24. Agora que não existe mais nenhuma multiplicação, eu posso resolver tranquilamente. Como aqui nós temos apenas soma, 36 mais 96 mais 24 igual a 156 lápis cada turma vai receber, ok? Então, nessa expressão, aparece multiplicações e adição, nós temos que resolver primeiro as multiplicações. Então, fica como regra a seguinte ordem. Primeiro, multiplicações, depois que não tiver mais nenhuma multiplicação, adições e subtrações na ordem que aparece da esquerda para a direita, ok? Então, vamos ver aqui. É comum o aluno fazer de uma vez da esquerda para a direita. 7 mais 9, 16, 16 vezes 6. Não, não pode. Então, se a gente viu aqui que necessitamos resolver primeiro multiplicações, então eu não posso pegar o 7 e somar com 9, pois o 9 está sendo multiplicado por 6.
Então, primeiramente, eu tenho que multiplicar 9 por 6, que dá 54, para depois, sim, somar com 7. 7 mais 54 igual a 61. Aqui a mesma coisa. 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5. Então, fica mais fácil se você marcar o que você tem que fazer primeiro, certo? Então, nós temos aqui 3 vezes 7 e nós temos 4 vezes 5. Então, eu vou marcar primeiro as multiplicações. Então, tudo que está marcado deverá ser respondido primeiro. O restante eu vou repetindo. Então, 3 vezes 7, 21. Não marquei o 9, então mais 9. Menos 4 vezes 5, 20. Agora sim, na ordem que aparece, não tem mais multiplicações. 21 mais 9 dá 30. 30 menos 20 deu 10. Então, nossa expressão aqui será 10, ok? Uso de parênteses. Então, veja como a mesma expressão, com os mesmos números, as mesmas operações, fará sim a diferença o uso dos parênteses. Veja que aqui eu tenho 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Só que na primeira não tem parênteses, ok? Vamos ver. Então, eu tenho que responder primeiro a multiplicação. 6 vezes 7, dando 42. Então, nós teremos o quê? 80 menos 42 mais 5. Como não tem mais nenhuma multiplicação, resolve da esquerda para a direita, na ordem que aparece. 80 menos 42 dá 38, sobrou mais 5, 38 mais 5, sem parênteses, aqui deu 43. Veja só a diferença que faz os parênteses. Agora, nós temos o parênteses depois do sinal de menos. Então, quer dizer que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Novamente, temos 6 vezes 7, 42, só que agora o 42 vai somar com o 5. Então, vai dar 47. Como se tornou um número só, não necessita mais parênteses. Quando eu tenho dois ou mais números que eu quero separar, aí eu coloco entre parênteses. Então, como deu menos 47, 80 menos 47 igual a 33. Veja que já mudou o resultado. Sem parênteses, deu 43. Com parênteses nesse lugar, deu 33. E agora temos outra situação. Com dois parênteses, um antes e um depois. No meio, multiplicação. Então, veremos. No primeiro parênteses tem 80 menos 6. Então, 80 menos 6 dá 74. No outro parênteses, 7 mais 5 dá 12. Veja que o vezes está entre os dois parênteses. Então, quer dizer o quê? Que é o primeiro número de resposta, né? A primeira resposta, multiplicada pela segunda resposta. Como a primeira resposta deu 74, 80 menos 6, e a segunda deu 7 mais 5, 12, vou efetuar a multiplicação final, 74 vezes 12, 888. Então, observe como a colocação dos parênteses influiu no valor de cada um dos exemplos. Então, sem parênteses dá um resultado, com parênteses em lugares diferentes darão outros resultados. Então, por isso que tem que ser resolvido primeiro os parênteses, ok? Seguindo adiante, vamos ver mais algumas situações. Expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, guarde esta regra que vamos passar aqui. Para calcular o valor de uma expressão numérica em que há adição, subtração, multiplicação e divisão, obedecemos à ordem a seguir. Então, tem que gravar, guardar, aprender, fixar. Primeiro, as divisões e multiplicações, na ordem que aparecem, sempre da esquerda para a direita. Ou seja,
Se veio divisão primeiro, resolve a divisão. Se veio a multiplicação primeiro, resolve a multiplicação. Mas se tem as 4 operações, multiplicação e divisão tem que ser feito primeiro, na ordem que aparece. Não tem mais multiplicação nem divisão, aí sim, depois as adições e subtrações. Na ordem que aparecerem, sempre da esquerda para a direita. Então vamos observar aqui os exemplos. Todos sem parênteses, certo? 17 menos 40 dividido por 5. O que é que a aluna vai fazer? Vixe, 17 tirar 40 não dá. Não vou pegar 17 e tirar 40. Veja que há uma divisão. Então, novamente, volto a dar a dica. Marque embaixo o que você deve fazer primeiro. Então, eu devo fazer primeiro a divisão, porque ela deve ser feita primeiro. Então, vou repetir o 17, vou repetir o menos 40 dividido por 5 dá 8. Agora sim, que não tem mais divisão, 17 menos 8, a resposta é 9. Então, temos aqui, no segundo exemplo, multiplicação e divisão. Resolve da esquerda para a direita na ordem em que aparecem. Então, só tem multiplicação e divisão, primeiro apareceu multiplicação. 8 vezes 9 dá 72. Dividido por 6. Então, 8 vezes 9, 72. Não tem mais multiplicação. 72 dividido por 6 dá 12. Então, aqui foi bem simples. Já nessa terceira, temos divisão, soma, multiplicação e subtração. Primeiramente, multiplicações e divisões. Na ordem que aparecem. Então, nós temos marcar 21 dividido por 3, porque aí será a nossa primeira conta. Não posso somar agora. 21 dividido por 3 vai dar 7. Repete o sinal de mais. Agora eu tenho uma multiplicação, então eu posso marcá-la também. 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Repete o menos e repete o 8. Agora que não tem mais divisão e multiplicação, ficou 7 mais 12. 7 é o resultado de 21 dividido por 3. 12 de 3 vezes 4. E aí eu repeti menos 8. Na ordem que aparece, tem 7 mais 12, 19. 19 menos 8 dá igual a 11. Ok? Então, temos aqui, se tiver as 4 operações, primeiro, divisões e multiplicações, multiplicações e divisões, na ordem que aparecerem da esquerda para a direita. Não tem mais nenhuma multiplicação nem divisão, adição e subtração, subtração e adição na ordem que aparece da esquerda para a direita, ok? Uso de parênteses segue o mesmo princípio. Tem parênteses, tem que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. A dica sempre será, marque o que tem que ser feito primeiro. Aqui eu tenho 120 dividido pelo parêntese. Então, o resultado do parêntese vai dividir o 120. Então, eu vou repetindo e vou marcar 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, mas ainda tem 4 dentro do parênteses. Então, 4 mais 4 vezes 5, 20. 4 mais 20, 24, ok? Agora que eu tenho 24, que é o resultado do parênteses, não precisa mais do parênteses, 120 dividido por 24 vai dar 5. Vejam a mesma conta agora, sem parênteses. Sem parênteses, aí eu tenho que resolver 120 por 4 e 4 vezes 5. Não tem parênteses, então 120 por 4 dá 30. Repete o mais, 4 vezes 5 dá 20. O primeiro resultado deu 30, o segundo deu 20. Como eu tenho que somar os dois, 20 mais 30 deu 50. Olha a diferença. Aqui deu 5 e agora aqui deu 50. E mais uma situação com parênteses, só que agora pegando os dois números do meio. Então, novamente, eu não posso dividir, porque eu tenho parênteses. Então, vou repetir o 120 dividido e o resultado do parênteses. 4 mais 4 vai dar 8. E aqui, vezes 5. Divisão e multiplicação, na ordem que aparece. 120 por 8 dá 15.
vezes 5, 75. Então, nós temos aqui os mesmos números, com as mesmas operações, com e sem parênteses, e deu 3 resultados diferentes, ok? Vamos adiante. E agora, como nós estudamos potenciação, né, vamos rever aqui como vai ficar a nossa situação de expressão numérica com todas as operações. No caso aqui, as 5 operações, porque ainda vai faltar mais uma. Futuramente, vocês vão estar estudando mais uma, ok? Então, no momento, são 5 operações. Potenciação, divisão, multiplicação, adição e subtração. Essas 5, qual é a ordem de prioridade? Primeiro, as potenciações, porque eu tenho que saber que número é que vai dar. Então, a potência representa um número, então eu tenho que saber que número é esse. Então, a potência tem que ser resolvida primeiro. É a nossa prioridade máxima. Não tem potência, aí segue a mesma regra. Aí vem divisão e multiplicação, na ordem que aparece, da esquerda para a direita. Não tem potenciação, não tem divisão, não tem multiplicação. Adições e subtrações, na ordem que aparecem, da esquerda para a direita. Não podemos esquecer ainda que as operações no interior dos parênteses devem ser resolvidas antes, obedecendo a ordem estabelecida anteriormente. Então, não tem parênteses? Ok, vai seguindo. Potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Tem parênteses? Primeiro os parênteses. Então, vamos ver aqui. No nosso primeiro exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 4 mais 3 elevado a 2 vezes 10. Então, primeiramente, potenciação. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aí repete, dividido por 4 mais 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9 vezes 10. Não tem mais potência. Multiplicação e divisão na ordem que aparecem. 16 dividido por 4 dá 4, mais, não pode ser feito agora, 9 vezes 10, tem que ser feito, 9 vezes 10, 90. Sobrou só a adição. Agora eu posso resolver a adição. 4, que foi 16 dividido por 4, mais 90, que foi 9 vezes 10, dá 94. No nosso segundo exemplo, nós temos parênteses. Então, nós temos o primeiro parêntese, está sendo dividido pelo resultado do segundo parênteses, menos, né, o valor de 3 elevado a 3. Então, temos que resolver primeiro os parênteses. Dentro do primeiro parênteses, tem 12 ao quadrado, 12 elevado a 2, mais 1. Quanto é 12 elevado a 2? É 12 vezes 12, dá 144, mais 1. Fecha parênteses, divide, 54 menos 7 ao quadrado, 7 elevado a 2. 7 elevado a 2, 7 vezes 7, dá 49. E do lado de fora temos menos 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eliminei as potências, falta os parênteses. Aqui deu 144 mais 1, dá 145. Dividido por 54 menos 49, dá 5, menos 27. Agora que não tem mais parênteses, o primeiro valor deu 145, dividido pelo segundo valor, que foi 5. 145 por 5 dá igual a 29. Menos o último valor, que estava fora dos parênteses, 27. 29 menos 27 igual a 2. Então, vocês podem ver aqui que precisa muita atenção, calma para resolver. Na dúvida, vai marcando. Eu preciso resolver isso primeiro, o restante eu vou repetir. E tem que ter domínio de tabuada, ok?
tem que ter domínio, certo? Então, nossa regra geral se encontra aqui, na nossa última página, né? Com todas as operações. Primeiro, potenciações. Então, tem potência, tem que responder primeiro. Não tem mais potenciação, divisões e multiplicações na ordem que aparece. Depois, por último, adições e subtrações. Somar e diminuir somente por último. E ter cuidado. Tem parênteses, tem que ser feito primeiro os parênteses. Ok? Então, vamos ver aqui o seguinte. Temos agora nossa atividade. Ok? Então, encerramos aqui o conteúdo do livro e vamos para as nossas atividades. Então, vocês vão resolver as atividades referentes à página 72 do seu livro, mas as seguintes questões apenas. Então, na primeira, qual é o valor da expressão numérica? 81 menos 7 vezes 11. Lembre que nós temos sequências. Primeiro multiplicações e divisões, depois adição e subtração. Beleza? Então, na questão número 2, determine A e B sabendo que o valor do A é essa expressão, 10 mais 3 vezes 2. Fazendo essa conta, você acha o valor do A. O B é 10 vezes 3 mais 2. Ok? Então, primeiramente, você vai achar quanto é que vale o A? Faz essa conta aqui. Quanto é que vale o B? Faz essa conta aqui. E depois você vai indicar. O A é igual ao B, ou seja, a resposta. A resposta do número A é igual ao B ou é diferente do B? Ok? Terceira questão, valor novamente. Vamos praticar bastante com essa atividade, certo? É bom para você ir desenvolvendo, né, seus métodos de resolução, mas tem que estudar a tabuada. Então, determinar o valor dessa expressão, lembrando, tem que resolver primeiro pelos parênteses. A quarta questão, mesma coisa. Esses 4 números vão virar apenas 1, esses 3 números vão virar 1. E no final é a resposta do primeiro parêntese vezes a resposta do segundo parêntese. Quinta questão, você pula, não precisa fazer, vai direto para a sexta. Na sexta, tem o número natural é expresso por 85 dividido por 5 mais 3 vezes 15 menos 50. Que número é n? Ou seja, ele quer saber qual é o valor dessa expressão. O valor dessa expressão é o valor do número n, ok? Segue novamente o seu treinamento, né, para você ir praticar, calcular o valor, vamos aumentando um pouco mais a dificuldade. Lembre-se que onde tem parênteses, só elimina o parênteses quando todos os números viram apenas 1. Então, esses 3 tem que virar 1, esses 4 tem que virar 1, para poder esse valor ser dividido por esse, e o resultado multiplicado por 2. Aqui a mesma coisa. Esses 3 viram um resultado, que vai ser dividido pelo resultado desses 3, que vai ser multiplicado pelo resultado desses 3. Então, vamos sempre aumentando aqui o nível. Aqui, vamos ver que você pôde ver que, colocando parênteses em locais diferentes, você terá respostas diferentes. Então, eu tenho que colocar parênteses, um e outro, né, fechar, nessa expressão, 20 mais 40 menos 30 dividido por 5. Onde eu devo colocar os parênteses para que esta expressão tenha como resultado o número 22. Veja que 20 mais 40 dá 60. 30 dividido por 5 dá 6. 60 menos 6 não dá 22. Certo? Então, essa expressão, do jeito que está escrita, não dá resposta 22. Eu vou ter que colocar parênteses em algum lugar. Então, essa questão quer que você coloque parênteses para que, resolvendo com esses parênteses,
dê como resposta 22, ok? Nona questão, não precisa fazer, você pula, né? E as questões 10, 11 e 12, você vai praticar com as 5 operações. Uma sem parênteses, potência primeiro, ok? Potência primeiro. Outras com parênteses, tem potência dentro do parênteses, resolve a potência do parênteses, resolve tudo, do jeitinho que estavam as outras, ok? Aqui a mesma coisa, os valores obtidos em cada uma. E a questão 12, veja bem o enunciado. Determine o quadrado do valor de. Então, essa expressão você vai resolver. Ah, deu o valor 2. Eu quero o quadrado do valor dessa expressão. Se deu 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Ah, deu 10. O quadrado de 10, 10 vezes 10, dá 100. Certo? Então, nessa questão 12, não é só você calcular o valor da expressão. A questão quer o quadrado do valor. Então, o que é o quadrado? Elevado a 2, ok? Então, essa foi a nossa atividade, ok? Com isso, vamos chegando aqui ao final de mais um vídeo no nosso canal, certo? Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo de expressões numéricas. Vamos praticar e fica sempre a dica. Conhecer todo o aparato, né? Todo o conteúdo. Preciso fazer isso primeiro, depois isso. Parênteses, eu tenho que focar em parênteses. E tem que saber tabuada, né? Crie sua maneira de aprender, faça do jeito que você acha mais fácil para você, mas só existe uma maneira de aprender matemática, praticando. Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Se você já é um inscrito, não esqueça de ativar os sininhos das notificações para você ficar sempre antenado com nossos conteúdos. Até o nosso próximo vídeo!